Fala pessoal, eu sou o Kleber Custódio, você tá no canal Sua Música Sem Segredo. Nesse canal a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, arranjo, tudo que tem a ver com criação de música. Hoje chegou um dia bastante esperado, já tinha falado que eu ia começar a falar sobre alguns assuntos para quem tá começando, e hoje eu vou falar um pouco sobre compressores, tá? Como que funciona o compressor. Claro que eu não vou conseguir falar tudo nesse vídeo, então acompanha o resto dos vídeos. Desde já, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? Ativa a notificação, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você quiser ter acesso a todas as informações desse canal organizada para você aprender mixagem de uma vez por todas, primeiro link aqui da descrição. Conhece o curso Sua Mix Sem Segredo, lá eu falo sobre compressores, gates, equalizadores e como você pode pensar na hora da mixagem, tá? Então tenho certeza que vai ajudar bastante você que tá começando nesse ramo aí. Bom, vamos lá. Daí então você quer se introduzir nesse ramo de gravar suas músicas em casa, de fazer sua mixagem e tal, e aí você se depara com uma ferramenta chamada compressor, tá? E é sobre ela que a gente vai falar. A primeira coisa que você tem que entender para conseguir entender o compressor é você entender o shape de qualquer onda, de qualquer sinal que você tem, tá? Todos os sons, quando produzidos, eles têm uma coisa que a gente chama de envelope. Eu chamo de shape também, que na verdade é o que a gente chama de, deixa eu colocar minha caneta aqui, de A, D, S e R, tá? Nossa, o R ficou bem bonito aqui. O A significa ataque, o D, decay, o S, sustain e o R, release. Todos os materiais têm isso, tá? No caso, eu desenhei aqui um que seria um envelope de um bumbo, no caso, ou de uma caixa, alguma coisa percussiva. Vocês veem como que ficou bem bonito aqui. É de extrema importância você entender esse shape, né? Como que é desenhado isso. Você vai encontrar isso em vários manipuladores, osciladores. Você vai conseguir encontrar essas siglas de A, D, S, R, tá? Para você manipular mesmo o shape. Você precisa entender isso para você entender como que funcionam os compressores, porque os compressores, na verdade, vão manipular esse shape, esse formato da onda. Alguns elementos são transientes, como esse que eu desenhei aqui, como um kick, caixa de bateria, então eles têm um formato específico, com harmônicos específicos. Se você pegar uma voz, vai ter outro shape, né? Outro envelope para representar aquele som, uma flauta transversal. Então, alguns vão ter mais sustain, outros vão ter mais ataque, que nem é o caso desse daqui. Então, decorrer aí da sua caminhada, quando você for gravar, quando você for processar suas músicas, você vai lidar com vários tipos de transientes, material, de envelopes ou de shapes, né? Seja lá como você quiser chamar, mas todos eles vão ter essa característica de ter um ataque, um decay, um sustain e um release. Vamos tentar encontrar isso nesse desenho bem ruim que eu fiz aqui. Eu vou pegar minha caneta aqui, sei lá, minha caneta verde. Então você tocou uma caixa, por exemplo. Quando você tocou, você veio do ponto zero, que é esse daqui, ó, e você encontrou um pico máximo aqui em cima, tá vendo, ó? Esse pico máximo é o que a gente chama de ataque, né? Que é o tempo do ponto zero até o ponto mais alto que o seu elemento consegue chegar num determinado tempo. Depois disso, esse som vai decair um pouco, né? Ele vai decair um pouco aqui, que a gente chama de decay, né? A gente já conheceu o ataque, esse som que cai a gente chama de decay, que é o decaimento. Ele vai chegar num ponto máximo até atingir um platô e aí vai começar a decair. E aí nesse decaimento é o que a gente chama de decay. Depois disso, ele vai começar a se sustentar, ele vai encontrar de novo um platôzinho ali, onde ele vai se sustentar por um tempo, para depois começar a cair novamente, tá? Então, esse sustain aqui, né? Daí o nome sustain, é o que a gente tem como a sustentação daquele material. No caso de um bumbo, de uma caixa, material percussivo, esse sustain praticamente não existe, né? Porque é o ponto mais rápido e ele já desce de novo, mas todos basicamente têm essas características para você poder manipular, tá? Depois que você manipulou o sustain aqui, ele vai começar a cair novamente aqui, que é o que a gente chama de release, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso, tá? Então você tem do ponto zero até o ponto mais alto, que a gente chama de ataque. Ele vai decair um pouco, né? Porque ele chega lá no ponto máximo, ele vai perder um pouco de amplitude. Quando ele chega aqui, ele vai sustentar um pouco, né? Que a gente chama de sustain. Depois, quando chegar lá no finalzinho, o som vai começar a cair mesmo, de fato, até o ponto zero novamente, que é o que a gente chama de release, tá? Então a gente tem o ataque aqui, né? Que aqui é o ponto máximo. Aqui a gente tem o decay, depois ele vai sustentar um pouco e aqui é o ponto de release. É super importante você entender isso para que a gente consiga fazer sentido nas ferramentas que o compressor oferece para a gente. Uma vez entendido isso, é importante a gente entender uma das principais características do compressor, que é regular a dinâmica, né?
Na verdade, ele tem vários outros efeitos e outras coisas que a gente pode fazer com o compressor também, por efeitos colaterais, até da própria ferramenta, mas o que você precisa focar agora que você está começando é que o compressor ele serve para regular a dinâmica. Ele também vai manipular o shape, né, do seu som, do seu material que você tem. Você pode usar isso a favor, mas coloca na sua cabeça agora que você está começando que ele serve para manipular a dinâmica, para domar a dinâmica, tá bom? Mais para frente a gente vai ver exemplos práticos de como você pode fazer isso e como é a melhor usabilidade, como você pode fazer isso na sua arte. Mas a princípio essa aula é teórica, então quero que você entenda isso. Bom pessoal, eu desenhei aqui novamente o nosso shape de bumbo de caixa, aqui alguma coisa transiente, para explicar para vocês agora sobre o primeiro controle que a gente precisa pensar no compressor, tá? Eu vou desenhar mais uma linha aqui, ó, para ficar um pouco mais claro. Você pode pensar no threshold, que é o primeiro controle que a gente vai ter aqui, ó, como se fosse essa linha, tá? A gente pode visualizar o threshold num compressor que eu deixei aqui do lado, esse botãozinho aqui, ó, tá vendo, ó? E aí, conforme você manipula, você vai abaixando essa linha, tá? E essa linha aqui, na verdade, ela vai estipular para você a partir de que momento que você quer que o seu material esteja sujeito à compressão, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, em qualquer material, a gente tem um ponto de pico, que é aqui, e a gente tem um ponto ainda de RMS, que é uma média do sinal, né? Que, na verdade, vai estar mais ou menos por aqui, né? Que é uma média entre o sinal mais alto e o sinal mais baixo, você acha uma média ali, então todos os sinais têm essa média, né? E você tem esse pico. Conforme você vai colocando esse threshold um pouco mais para baixo, você vai abaixando essa linha e você consegue falar para ele que a partir dessa linha para cima vai estar sujeito à compressão. Dessa linha para baixo não vai estar sujeito à compressão, ele não vai comprimir. Então quando você manipulou o threshold, na verdade nada de compressão vai acontecer ainda, né? Porque você só estipulou ali aonde você quer que ele esteja sujeito à compressão. Nesse caso, daqui para cima ele vai comprimir, daqui para baixo ele não vai comprimir. Mas não vai comprimir nada ainda, não vai mexer nada no seu material, porque o threshold vai estar esperando receber uma ordem. E essa ordem quem vai dar para ele vai ser um botão chamado Ratio, né? Que é como se fosse o chefe do threshold. Você pode pensar mais ou menos nessa analogia. Então, o threshold tá lá, tá esperando, tá, eu tô aqui, esse material tá aqui, eu vou comprimir. Só que ele fica na dúvida, eu comprimo agora, quanto que eu comprimo depois, eu tenho que comprimir muito, comprimir pouco. Então, ele acaba não fazendo nada, esperando a ordem do Ratio, né? A gente tem o Ratio aqui, né? E aí você tem uma proporção de razão, tá? É o ratio que vai falar para o threshold quanto ele vai ter que comprimir, tá? Então, por exemplo, se você tem, aqui nesse caso, tá 2 para 1, né? 2.0 para 1. Então, você tem normalmente 1 para 1, né? Você tem 2 para 1, tem 3 para 1, e assim sucessivamente, 4 para 1. O que significa isso? Esse primeiro número vai representar o sinal que está entrando. O segundo vai representar o sinal que o compressor está deixando sair. Ou seja, se você tem 1 para 1, de 1 dB que entra, ele deixa sair 1. Se entrar 2 dBs, ele deixa sair 2. Ou seja, não tem compressão nenhuma, né? Porque o mesmo material que está entrando no compressor vai estar saindo também. Então, nesse caso, o threshold vai estar lá parado e ele não vai comprimir nada. Se você tem um ratio de 2 para 1, como está aqui setado nesse caso, o que vai acontecer é que a cada 2 dBs vai sair 1 dB. Ou seja, meu sinal é reduzido pela metade. Se eu tenho 4 dBs entrando, eu só vou deixar sair 2. Se eu tenho 8 dBs entrando, eu só vou deixar sair 4. Então, eu reduzo o meu sinal, a amplitude do meu sinal, pela metade. E a proporção vai seguir sempre assim. Claro que na hora que você estiver usando, você não vai ficar pensando em conta. Nossa, eu preciso que o compressor comprima 4.7 dBs ali. Não tem nada disso, é sempre no feeling, mas é importante você entender como que funciona. Numa proporção de 4 para 1, por exemplo, a cada 4 dBs que entra no compressor, eu vou liberar um só. O compressor vai liberar apenas um. Se entrou 8 dBs, ele libera 2, e assim sucessivamente. A conta é bem simples. Então, em conjunto, o threshold com o ratio, agora a gente já tem uma proporção de compressão. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu estiver batendo no sinal aqui de pico, né, em menos 10, né, que é o exemplo que eu sempre uso, se eu comprimir, por exemplo, com uma razão de 2 para 1, eu vou comprimir a metade do sinal. Se ele passou menos 10 para cima, no caso aqui eu vou ficar em menos 15, né? Porque eu vou comprimir
5 dBs quando passar esse pico. Claro que se der tempo, né? Isso tudo é teoria, na prática a coisa muda um pouco. E por que menos 15 aqui? Porque a escala no digital é sempre do 0 para baixo, né? Se eu tô chegando em menos 10 e eu perdi 5 dBs, eu vou para menos 15, né? Para baixo. Então, agora você entende que se você perder 5 dBs, o seu sinal vai ficar menor aqui, né? Você vai perder a amplitude do seu sinal. E é por isso que a gente tem um terceiro controle aqui, que é chamado Makeup, ou Makeup Gain, ou seja lá como tiver no seu compressor aí. E o que esse Makeup vai fazer? Você tinha um sinal chegando até tal ponto, você abaixou aquele sinal, porque você quer trazer esse sinal um pouco mais para perto da média aqui, certo? Então tende a soar um pouco mais baixo. Depois que você fez esse achatamento, você coloca ele para cima numa condição de RMS um pouco maior para ele voltar para o volume estipulado. Então o Makeup Gain, na verdade, vai servir para você reaver o volume que você acabou perdendo pela compressão. Bom, uma vez que a gente entendeu esses 3 controles, ainda faltam mais 3 para a gente entender aqui, tá? Você pode entender agora o threshold como sendo o elemento principal da nossa compressão, certo? Porém, ele já entende que o ratio, o chefe dele, vai falar para ele comprime tanto, comprime tanto, comprime tanto, então é o ratio que vai determinar quanta compressão você vai querer. Porém, esse ratio, além do líder de operação que é o ratio, ele ainda tem o patrão e a patroa dele, que também vai mandar nele, então ele vai estar sempre cumprindo ordens ali. O patrão a gente pode chamar de ataque. É o ataque que vai falar pro ratio esperar ou não um tempo determinado para ele conseguir fazer aquela compressão. Então vamos lá, recapitula comigo. Eu tenho o threshold aqui, o meu sinal passou para cima o threshold, pô, agora eu preciso comprimir. Quanto que eu vou comprimir? O líder vai falar, pô, comprime em 2:1. Ah, tá, então tem que reduzir a metade. Só que é para fazer agora ou é para fazer depois? E aí vem o patrão, que é o ataque, que vai estipular esse tempo. Ele vai falar, eu quero que você faça agora. Ou então, não, espera 5 minutos, depois você faz. Então é o patrão que vai falar, ou seja, o ataque que vai estipular o tempo que ele vai esperar para fazer essa compressão que o ratio tá pedindo. No caso aqui, quando o sinal passar para cima da linha do threshold, que é bem nesse sinal aqui, ó, o ataque, que é esse cara aqui, ó, vai falar, ó, espera 15 milissegundos para começar a comprimir. Porém, em elementos percussivos, o sinal pode ir e pode abaixar da linha do threshold. Se você tiver com um ataque muito lento, quando o threshold resolver comprimir, o sinal já foi, já passou. Então ele nem vai conseguir fazer a função dele, entendeu? Então toda essa estratégia de tempo, do que você quer e como você quer manipular o shape, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então quando o sinal tá passando para cá, ele vai entender a proporção, que é o ratio, que ele tem que comprimir, e o tempo que ele tem que esperar antes de começar a compressão, tá? Às vezes, se o ataque é muito rápido, o sinal ele tá aqui do ponto não comprimido para o ponto comprimido, fica muito abrupto, então isso pode gerar algumas distorções no seu áudio, o que não tem problema nenhum se você estiver buscando essa característica. Isso acontece tanto pro ataque quanto pro release, que é a patroa, que eu vou falar agora para vocês. Bom, o sinal passou para cima, né? Quando ele tá descendo para baixo pro sinal comprimido para não comprimido, você tem a patroa lá que chama release, né? Que é esse cara aqui. Quando o sinal abaixa para baixo, a patroa vai falar, peraí, já vai parar de comprimir? Não pode parar de comprimir não. Ou em outras palavras, o threshold vai estar aqui, o sinal baixou, né? Aí o threshold vai falar, ufa, até que enfim parou, acabou meu trabalho. Só que a release, a patroa vai falar, não acabou não, pode fazer uma hora extra aí e continuar comprimindo depois que o sinal abaixou daqui. Então você ainda vai ter uma onda de compressão aqui durante um determinado tempo, né, que você vai estipular pelo tempo do release aqui. Recapitulando tudo, você tem um envelope de um material, certo? E aquele material você vai baixar o threshold para estipular a partir de que momento a compressão vai começar. Porém, ele por si próprio, ele não sabe de nada, porque ele depende de ordens. E a primeira ordem que ele vai receber é do líder de operação chamado ratio. Então eu quero que você comprima 2:1, ou seja, para cada material que passar, reduz a metade, só deixa a metade passar. Depois disso vem o patrão falando, beleza, faz o que seu líder falou, mas demora tanto tempo para fazer, tá? Então você tem o ataque. E depois que o material abaixou para o sinal aqui, de novo, não processado ou não comprimido, a patroa vai falar, tá, já acabou o trabalho? Não, faz mais uma hora extra aí, continua comprimindo durante tanto tempo. Então, a gente tem os controles principais, que é o threshold, ratio, ataque, release e o makeup gain. Bom, galera, desenhei aqui mais um gráfico para a gente entender um dos últimos controles que eu gostaria que você tivesse claro aí na sua cabeça. Esse gráfico aqui, ele é bem parecido com esse gráfico aqui, ó, que a gente tem em compressores nativos, a DAW, e alguns outros compressores pagos também.
Esse sinal aqui na vertical representa o sinal que está entrando no meu compressor e o que está na horizontal representa o sinal que está saindo do meu compressor. Então, no caso, eu tenho aqui ó, um sinal que está entrando no compressor. Quando ele passa pelo meu threshold aqui, se eu tiver numa taxa de 1 para 1, não vou ter compressão nenhuma. Então, o mesmo sinal que entrou é o sinal que vai sair. Por isso, minha linha reta. Agora, se eu tiver aqui um sinal que está entrando e eu tiver numa taxa do ratio de 2 para 1, significa que meu sinal vai reduzir pela metade. Então, eu estou aqui ó, no meu processo de não compressão. Quando eu chego no processo de compressão, que é a minha linha do threshold aqui, o que acontece é que meu sinal cai um pouco, por isso que a minha linha entorta. É o mesmo pensamento aqui, ó. Eu estou passando aqui não compressão, cheguei no threshold. Então, eu estou em 3 para 1, olha só, eu vou sair só isso aqui de sinal. Então, a minha linha entortou um pouco mais. Se eu tiver em 10 para 1, praticamente o sinal que entra aqui, ó, não sai quase nada. E nessa questão a gente já começa a falar um pouco mais da linha do limiter, que a gente vai abordar também em vídeos futuros. É só você deixar aqui embaixo no comentário se você quer que eu fale um pouco sobre limiter, sobre outras ferramentas. Bom, o que eu quero que você entenda aqui é que, olha só, o meu threshold está aqui, simbolizado por essa linha verde reta, horizontal. Do sinal não comprimido para o sinal comprimido, olha como começa a ficar abrupto aqui, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, o sinal não comprimido, ele está reto, em 10 para 1, automaticamente meu sinal ficou super declinado, né? Porque nada vai passar. E esse ponto aqui, ó, é o que começa a ficar muito abrupto, do sinal não comprimido para o sinal comprimido. Então, se a minha taxa é muito alta, se o ataque, se o release é muito rápido, fica muito abrupto, né, a passagem entre o sinal comprimido e o sinal não comprimido. Isso pode gerar algumas distorções, como eu já falei, mas não tem problema nenhum se você estiver ciente que você quer esse som, tá? Então, nota só como que fica bem abrupto, né? Isso aqui é o que a gente chama de hard knee, porque esse joelho aqui, essa passagem é o que a gente chama de knee, né? Que a gente pode encontrar num compressor, esse controle aqui, ó, tá? Então, é o knee que vai determinar se você quer que essa transição de compressão seja abrupta ou não. Se você quiser que ela seja mais suave, você pode manipular o knee, e aí o que vai acontecer é que a sua curva vai começar a fazer o seguinte, ela vai começar a comprimir um pouco antes do threshold, e vai chegar mais ou menos numa coisa mais redonda assim para chegar na sua taxa de compressão. Então o seu joelho, seu knee vai ficar bem mais suave, né? Vários compressores trabalham dessa forma, a gente vai falar um pouco mais para frente. Então nota que a compressão começou antes do meu threshold, certo? Então você também tem esse controle aí para somar na sua arte e na sua coloração do tipo de compressão que você quer. Então tudo isso, uma coisa é interligada na outra. Então você precisa dominar todos esses controles para você chegar no melhor resultado possível e fazer uma compressão musical, que esse é o maior objetivo. Bom, então agora você já sabe mexer no threshold, já sabe para que serve o ratio, já sabe para que serve o knee, já sabe para que serve o attack, release também e o makeup gain. No caso desse compressor, ele ainda tem mais outros controles que a gente vai falar um pouco mais para frente. Por enquanto, absorva essas informações que eu estou te passando aqui. Todos esses controles, eles vão estar diretamente ou indiretamente interligados para todos os compressores que existem na face da Terra, tá? Só que alguns vão ter todos esses controles e parâmetros como a gente está vendo aqui, e outros não vão ter controles como a gente está vendo aqui. Alguns não tem controle de ataque, outros não tem controle de release, outros não tem nem controle de threshold, por exemplo. Mas todos eles funcionam com essa teoria que eu te passei por trás. Então, eu vou falar sobre alguns outros compressores, talvez fazer até live aqui no canal falando sobre como funcionam os outros compressores e como a gente pode enxergar todos esses parâmetros que a gente falou aqui dentro de qualquer compressor da face da Terra. Isso vai ajudar você a usar qualquer compressor que você tenha. Então, entenda todos esses parâmetros, tá bom? E aí, nas próximas aulas, a gente vem uma coisa mais prática, mostrando um pouco mais de funcionalidade e como a gente pode usar isso na prática. Lembrando você, se você quiser se aprofundar sobre toda essa parte dinâmica, sobre tudo o que você precisa saber sobre mixagem de uma forma organizada, conhece o curso Sua Mix Sem Segredo, tá em promoção, primeiro link aqui do canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você adquirir esse curso próximo da data que eu tô postando esse vídeo, você já vai levar também de brinde um curso completo de Studio One, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar 200% aí o seu processo de mixagem com o mindset que eu passo dentro desse curso e com toda essa base teórica
para entender as ferramentas para daí sim você poder fazer sua arte. Então não perde mais tempo, eu te espero lá do outro lado do curso Sua Mix Sem Segredo, beleza? E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários sobre isso tudo que eu falei. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo futuro que a gente vai dar continuidade nesse assunto, tá bom? Se você tá começando, não tenha vergonha, deixa aqui embaixo no comentário sua dúvida, porque não existe perguntas bobas. Bobo é não perguntar. Se você tiver dúvida, eu tô abrindo o meu tempo para te ajudar. Então deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou tentar responder da melhor forma possível para que você entenda de uma vez por todas o compressor e como você pode usar isso na mixagem. Por hoje é isso, pessoal. Segue também nas redes vizinhas, deixa o like, todo aquele papo que você já sabe, beleza? Eu fico te aguardando, quem sabe, lá do outro lado do curso Sua Mix Sem Segredo. Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo.